Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para falar sobre o livro Aprenda o Latim Medieval, dos autores Monique Goulet e Michel Parris, pela editora Unicamp. É uma obra de cunho acadêmico, né, que visa ensinar importantes conceitos, vocabulário, gramática sobre o latim utilizado no período medieval. Então, utiliza-se aqui o latim medieval. O que é latim medieval e qual a diferença do latim medieval para o clássico, o eclesiástico? É importante dizer isso, que o latim ele foi utilizado durante quase 2000 anos, né, mas todos são uma única língua, é o latim. Embora utilize-se o termo latim clássico, latim eclesiástico, latim medieval, é a mesma língua, porém com algumas peculiaridades, com algumas mudanças que foram objeto, né, ao longo de vários períodos que foram utilizados. Então, o latim clássico ele é o latim mais estudado nas universidades, especialmente a partir do século XIX e século XX, após a secularização do ensino. Então, no latim clássico, nós temos aí o uso e estudo dos textos literários durante o período de Cícero, de Virgílio, do Imperador Augusto, do Júlio César. Então está compreendido ali mais ou menos no século I a.C. a século I depois de Cristo. Nós temos depois o latim pós-clássico, que é justamente, alguns dizem que era um período de declínio da língua, né, entre o século I e século V depois de Cristo, onde foram acrescentados palavras novas que eram de outras línguas, como por exemplo o grego, onde se utilizou novas palavras que não eram propriamente do latim. Enfim, esse é o período pós-clássico. E depois nós temos o chamado período medieval, né, que é do século V ao século XV. E é justamente por isso que já é chamado de latim medieval. É o latim utilizado durante o período medieval, do século V ao século XV. Não há uma diferença muito intensa entre o latim medieval e o latim utilizado anteriormente, até porque os próprios medievais consideravam utilizar o latim como o mesmo latim dos períodos anteriores durante a época do Império. A diferença é que no período medieval já não se falava mais o latim como durante o período do Império. Durante o período medieval foram se desenvolvendo as línguas em cada região, que é chamada aí, as línguas neolatinas, né, derivadas do latim vulgar, que era o latim utilizado pelo povo. Então houve uma certa diferenciação do latim medieval para o latim falado, o latim vulgar, e esse latim vulgar foi se transformando nas línguas neolatinas, né, que é o espanhol, português, francês, dentre outros, italiano, né? Então o latim foi preservado e foi estudado especialmente pela Igreja Católica, a fim de utilizar aí na liturgia e nos documentos oficiais, nos documentos aí, em se tratando de apologética, documentos de defesa da fé. Então os estudiosos continuaram utilizando para essas finalidades. Depois nós temos que o uso do latim para a escrita de documentos oficiais dos reis, dos nobres do período medieval. Então o latim foi utilizado como a língua literária, a língua dos intelectuais durante o período medieval, especialmente ali a partir do século VII, VIII depois de Cristo, né, que foi priorizado o uso e a análise da língua latina. Então, para os medievais, o latim era o mesmo utilizado na época do Império, mesmo estando há 1000 anos adiante, há muito tempo depois. Qual a diferença então do latim clássico para o latim medieval? A diferença está no uso do vocabulário, né, no acréscimo de palavras, especialmente aí, derivadas do grego, né, e palavras que foram utilizadas para finalidades litúrgicas da igreja e outras finalidades que foram sendo acrescentadas durante esse período. Então é um acréscimo e há uma série de peculiaridades também quanto ao uso da sintaxe, né, e também questões gramaticais, mas que são peculiaridades, não fazem uma diferença tão substancial a ponto de se tornar uma língua diferente. Então por isso é chamado de latim clássico, aquele que é utilizado nesse período, né, no período de Virgílio, e o latim medieval utilizado no período justamente entre o século V ao século XV. Então veja que o latim medieval ele tenta ser aí uma continuidade linguística do latim utilizado nos períodos anteriores, né? Então aqui essa obra ela é bem específica quanto ao latim medieval, porque ela analisa
documentos do próprio período medieval para mostrar um pouco dessas diferenciações em relação ao latim clássico, mas os próprios autores tomam como base o latim clássico para fazer o comparativo com o latim medieval. Então veja que a base é o latim clássico, por isso que ele é mais utilizado nas universidades, e o latim medieval ele passou a ser utilizado especialmente nos estudos da Igreja Católica. E a partir do latim medieval é que se desenvolve o chamado latim eclesiástico. Então qual a diferença do latim eclesiástico para o latim medieval? O latim medieval ele é o uso do latim no período medieval. O latim eclesiástico ele é mais amplo, ele expande o uso do latim para depois do período medieval. Então o latim eclesiástico ele amplia o vocabulário, porque, por exemplo, nós temos palavras do uso moderno, do uso contemporâneo, e, portanto, é o uso corrente, é o uso atual da Igreja Católica, o latim eclesiástico, que inclui também o latim medieval. Então, veja que há essa diferenciação, latim clássico, latim medieval e o latim eclesiástico. Então, atualmente, o uso e o estudo mais frequente é o latim clássico nas academias, nas universidades, e o latim eclesiástico sendo utilizado aí na Igreja Católica. Durante o período medieval é que surge o canto gregoriano, então aqui existe formas de se utilizar a pronúncia para cantar o canto gregoriano. Nós temos aqui nessa obra análises gramaticais, conceitos que eram utilizados para analisar textos durante o período medieval. Então é uma iniciativa muito interessante, visto que as universidades priorizam mais o latim eclesiástico, é um complemento, por isso que ele coloca aqui, manual para um grande começo, é um início para o estudo dos documentos e textos do período medieval. E no período medieval há uma série de grandes autores que podem ser estudados. Temos, por exemplo, aí São Jerônimo, com a Vulgata Latina, que embora seja ali no início do período medieval, e também alguns dizem até que seja no período de declínio pós-clássico, mas é uma obra que trouxe muita influência, especialmente no vocabulário do período medieval. Temos também as obras de Santo Isidoro de Sevilha, as obras de Beda, Alcuino de York, Pedro Abelardo, temos também Alberto Magno, Santo Alberto Magno, Roger Bacon, Santo Tomás de Aquino, Duns Scotus, Guilherme de Ockham, até mesmo Dante Alighieri. Esse é o latim medieval, utilizado pelos intelectuais durante o período medieval e que também é estudado. Temos também, por exemplo, o latim de Santo Agostinho, de Boécio, de Cassiodoro. Eles têm como base o latim clássico, mas utilizam da forma própria. No século XI, XII mais ou menos, houve uma série de mudanças porque muitas pessoas estavam utilizando a própria gramática da sua língua, do seu latim vulgar, utilizando no latim escrito. Então há essa peculiaridade também, especialmente a partir do século XI, século XII, que traz uma série de diferenciação quanto à gramática. Então essa obra ela trata de abordar essas questões. E é interessante dizer que você deve aprender primeiro o latim clássico e depois o latim medieval. Por quê? Os próprios autores dizem que é interessante ter e fazer uso de manuais de gramática latina clássica e também de dicionários para que depois utilizar essa obra. Eles colocam aqui logo na introdução, este manual não é autossuficiente, embora dê indicações sobre a morfologia e a sintaxe, sobre a etimologia dos vocábulos e o seu léxico, a utilização sistemática e regular de um dicionário e de uma gramática de latim clássico é obrigatória, porque não existe uma gramática usual, nem um dicionário completo de latim medieval. A aquisição desses instrumentos é indispensável, uma vez que, no presente método, nem tudo é objeto de uma explicação sistematizada e detalhada. O acesso à tradução precisa e correta exigirá longos anos de treinamento e sai do âmbito desses rudimentos. Então aqui ele diz que é interessante ter noção do latim clássico para compreender esse latim medieval, fazendo uso aqui dessa gramática, especialmente porque não existe uma gramática para o latim medieval especificamente. Embora exista os gramáticos do período medieval que escreveram, como por exemplo Isidoro de Sevilha, dentre outros como Donatus, por exemplo, dentre vários outros escritores, eles tentavam sempre voltar-se ao latim clássico. E é interessante essa obra porque ela parte de uma iniciativa acadêmica, como diz aqui no prefácio à edição brasileira, escrito por Marcelo Santiago Beriel, e diz o seguinte:
Quando em 2012 a professora Monique Goulet ministrou uma oficina de latim medieval organizada pelo Núcleo de Estudos sobre Narrativas e Medievalismos, chamado Linhas, e realizada nas dependências do campus de Nova Iguaçu, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, estudantes e pesquisadores brasileiros tiveram a oportunidade de conhecer na prática o método cuidadoso e prático do Aprendendo Latim Medieval, manual para um grande começo. A obra de inestimável contribuição aos estudos medievais, de autoria da professora em questão e de Michel Parris. Os autores do manual dispensam apresentações, suas publicações e pesquisas os notabilizaram há décadas. Cabe-nos aqui apenas ressaltar a importância da edição dessa obra que chega ao público lusófono. Publicado em 1996 e sempre reeditado desde então, o manual ganha agora sua versão em língua portuguesa, versão que não se caracteriza apenas por ser uma importante ferramenta para estudantes e pesquisadores, mas também por ser produto de um volumoso trabalho em equipe envolvendo pesquisadores de 3 países. Ao lado dos pesquisadores brasileiros do Linhas, trabalharam zelosamente os pesquisadores do Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, além, obviamente, do acompanhamento atento de Monique Goulet. Desde que o projeto para essa tradução foi iniciado, os professores do Linhas conseguiram construir acordos profícuos com os colegas portugueses, o que resultou em uma edição ímpar, sobretudo considerando que a contribuição destes proporcionou que a obra ganhasse uma de suas características mais dignas de nota: os exercícios práticos de tradução do original em francês foram completamente adaptados com fontes concernentes à história medieval portuguesa, presenteando o leitor lusófono com uma seleta planejada e direcionada às suas características específicas, tendo em vista que a maioria dos medievalistas de língua portuguesa pesquisa temas ligados ao medievo português. O leitor tem em mãos, portanto, mais do que uma boa tradução de um importante manual de latim medieval, o fruto de um trabalho coletivo internacional concebido para auxiliar nas pesquisas dos interessados nas lições aqui contidas. Então, uma obra acadêmica, feita aí por especialistas em universidades do Brasil e de Portugal, e traz aqui, portanto, essa obra com suas várias referências, tem várias tabelas de uso das declinações, das conjugações, quanto aos pronomes. É uma obra, na verdade, de gramática, mas que tenta abarcar as traduções de textos históricos, de análise, documentos legais, documentos litúrgicos, de textos que foram utilizados durante o período medieval. A contracapa diz o seguinte: este manual, fruto de uma longa experiência pedagógica, tem por objetivo permitir àqueles que nunca estudaram latim adquirir conhecimentos fundamentais para compreender as fontes latinas da Idade Média. Servirá também aos pesquisadores mais experientes e com conhecimento do latim clássico, na medida em que propiciará o entendimento das nuances e particularidades que caracterizam o latim medieval. Essa edição é resultado de um trabalho de cooperação internacional envolvendo pesquisadores do Brasil, da França e de Portugal, e sem dúvida será uma grande contribuição para os medievalistas de língua lusófona. Então temos aqui dados aqui que a Monique Goulet é professora de letras clássicas e o autor Miguel Parris é professor de história medieval na Sorbonne. Então, é uma obra para quem quer compreender o latim utilizado durante o período medieval, compreender aqueles documentos, para quem quer ampliar o seu estudo para além do latim clássico, e também para quem tem interesse em estudos de documentos da Igreja Católica. O latim eclesiástico ele é ampliado a partir do período medieval, então, portanto, o latim eclesiástico também inclui o latim medieval. Então, é uma obra altamente recomendada para esse acréscimo, especialmente para quando você estiver diante de fontes de textos escritos durante o período medieval, fazer a sua consulta e a análise que deva fazer aqui através dessa obra Aprenda o Latim Medieval. É uma das poucas obras nesse segmento que trata especificamente do latim durante o período medieval. Então é isso, muito obrigado pela atenção. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, acompanhe nossos vídeos, que temos uma série de vídeos sobre o latim aqui no canal. E é isso, muito obrigado pela atenção.